Começa agora mais um podcast, Lude Sem Filtro, hoje com um ar de cultura, completamente diferente que eu trouxe aqui, mas a gente está abrindo um leque para conhecer outras histórias, né? Meu convidado nasceu respirando música. Pensa numa família musical, 4 gerações vivendo de música. Ele é músico, produtor musical, já tocou com muitos nomes da música brasileira. João Viana. Prazer te ter aqui, João. Prazer é todo meu, Lud. Que bom. Vamos começar, João. Eu quero saber onde você nasceu, porque aqui a gente quer saber a sua história, né, toda, desde quando você nasceu e né, porque aí fala a pessoa que você se tornou hoje. Claro. Né? Eu nasci em Belo Horizonte, né? Mais precisamente no Hospital Felício Roxo. Eita! No dia 24 de junho de 1969, dia de São João, e eu chamo João por causa disso. Por causa do dia de São João? Nasci Olha no dia que de São João. bacana, gente. E aí eu ia chamar João Batista, mas minha avó falou assim, não, João Batista, o menino já nasce com o nome de velho. Então, não coloca João Carlos, que é um nome mais chique e tal. E é isso, eu nasci em Belo Horizonte e, como você falou, sou de uma família tradicionalmente mesmo, né, da música, e que há muitos anos vem aí, geração a geração, sempre deixando um descendente para dar Mas continuidade. seu pai era músico também? O meu pai era um bom pianista, mas meu pai era advogado. Então ele não exercia a música como profissão, mas ele era um pianista clássico. Tocava Chopin, tocava Beethoven, mas era um hobby, né? Mas assim, como ele era da família, aposto que ele passou o que eu passei também quando era criança, né? Que tinha aquela coisa assim, você já fez sua lição de música? Nossa! Já tocou Senhora. hoje? E como que é essa história de que sua família chegou assim, inaugurando o BH? Essa história é o seguinte, o meu tataravô, de nome Trajano de Araújo Viana. Você tem Araújo também, meu parente, às vezes. E é uma coisa que confunde com a história até do Brasil, porque o Marquês de Sapucaí, naquela época tinha aquela coisa assim desses nobres, né? Às vezes terem relacionamentos extraconjugais, e o Trajano de Araújo Viana era um filho dele como uma pessoa fora do casamento. Olha! E então, esse meu tataravô, ele tinha uma habilidade muito grande para música, morava em Ouro Preto, mas não era reconhecido, filho do Marquês. Mas chegou aos ouvidos, né, do Marquês, que ele era um cara muito talentoso, que precisava ir para o Rio de Janeiro estudar, e aí o Marquês levou ele para o Rio de Janeiro, ele conseguiu fazer conservatório lá naquela época, e se formou um músico clássico, violoncelista. Olha! E foi maestro da Orquestra de Ouro Preto. Nossa! Que era uma das principais, né, vamos dizer assim, na época do Brasil, né, nessa época. E a história dele ser o primeiro a tocar em Belo Horizonte, que Belo Horizonte era o Curral del Rei, né, da Fazenda Curral del Rei. E aí, na inauguração de Belo Horizonte, quando passa de Curral del Rei para Belo Horizonte, a orquestra que veio fazer aqui a celebração, né, a cerimônia oficial, foi a Orquestra de Ouro Preto. Então, ele foi a primeiro da família, né, e que fez a inauguração de Belo Horizonte. Entendi. Agora, me conta outra coisa. O seu pai, ele queria que você tivesse, ou ele queria, tipo assim, que você seguisse a carreira musical, ou ele queria que você fosse, tipo, ou um médico, você teve alguma dificuldade nessa questão com seu pai? Porque ele era advogado, né? Mas você teve, ou ele... Isso é uma boa pergunta. Muita gente já me questionou isso, assim. Na verdade, quando a gente fala de quem nasceu em 69, eu tinha 13 para 14 anos, quando eu despertei lado mais sério, assim, que seguia a música, né? Era muito comum nos anos 80 ainda ter um certo preconceito com a música, né? Porque as pessoas, isso não é profissão, isso não é coisa de futuro, né? Então tinha aquela tríade ali, né? O sucesso do seu filho é se ele for médico, advogado ou engenheiro, né? Então o resto também nem era só música, o resto também era subprofissão. Então, isso é engraçado hoje a gente vê nos anos atuais, como que é fadada, né, ao insucesso esse pensamento, porque sempre na vida, quem pensa fora da caixa, quem tem essa coisa do lado empreendedor, quem é um grande pesquisador, são as pessoas que vão
avançar, né? Então, a gente teve um período nos anos 90 que engenharia não valia nada, porque engenheiro não tinha emprego, Verdade. né? Então, assim, o mercado assim, desaquece, a obra não sei o quê, fica um tanto de engenheiro parado, né? Agora, o Verdade. músico, ele fica parado, Não fica. se ele for um bom músico, Não, né? não fica. Quantas coisas você pode trabalhar no universo da arte, da música, da produção, da Nossa! cultura, É. né? Então, assim, eu acho que, mas respondendo assim diretamente à questão do meu pai, não. Eu acho que ele nunca foi contra eu ser músico, porque já tinha a minha irmã, por exemplo, na época que eu comecei, minha irmã já era concertista. Gente, a Então, família toda mesmo. ela assim, ela ficava 8 horas por dia estudando piano em casa. Mas quando você, assim, a sua infância já foi nesse meio musical todo? Como que foi, assim, sua É, infância? porque, por exemplo, eu brinco com isso quando eu tinha uns 9 anos, assim. Uhum. Aí eu ia jogar bola, 9, 10 anos. Aí pegava minha bolinha e ia jogar bola. Aí minha avó falava assim, filho, você já fez sua lição de música? Você já fez sua lição de piano? Aí eu falei, fiz, ó. Então toca aí pra mim. Aí eu chegava e tocava. Ela falou, tá muito bem, então você pode jogar sua bola. Então é porque lá em casa era assim, não tem uma explicação. Eu não sei, talvez era uma coisa de ser tão natural e de ter uma vontade dessa É, fomentação da música ali, sabe? De cada um realmente colocar o seu talento para fora e ter oportunidade para isso, que ele era um mini, vamos dizer, um mini conservatório lá em casa, sabe? Tinha um entendi. piano numa sala de baixo e um de cima. E às vezes 2 tocando ao mesmo tempo. E como que despertou essa sua, eh, com trompete? Tipo assim, essa que você falou: "Não, eu quero tocar trompete", porque piano tinha várias Sim. coisas, mas você que fez para despertar esse lado com trompete? Bom, isso é uma coisa que eu até arrepio quando eu conto, porque são aquelas coisas que você fala assim, poxa, por que que tem que uma explicação, se tem explicação, né? Mas assim, eu estava na minha escola, tinha uma banda, mas a banda era começo, assim, não era. Mas tinham bandas muito legais, tinha a banda do Colégio Militar, tinha a banda do Marconi, colégios assim que eram mais estruturados, o Anchieta na época, tal. Então, um dia essa fanfarra foi lá no meu colégio, Você sabe? tinha quantos anos? Ah, eu tinha uns 12 anos, Uhum, 11, 12 anos. uhum. E aí eu escutei, sabe quando vem aquela coisa o instrumento foi igual uma coisa que já bateu assim, deu uma vibração no meu corpo, que eu Olha senti que até louco. uma coisa na boca do estômago, sabe? Nó. É uma Você coisa viu que era não, na hora? organicamente aquilo mexeu comigo, sabe? Uhum. E aí eu não parei de pensar nisso. Falei assim, gente, mas que o som daquele instrumento maravilhoso. Que instrumento que é esse? Aí cheguei em casa, perguntei para meu avô o nome do instrumento, se ele conhecia quem dá aula, como é que não sei o que. Ele, ó, isso é muito difícil, meu filho, não Nó. mexe com isso não, instrumento complicado e tal, estuda piano. Eu falei, mas avô, aqui todo mundo estuda piano. Uhum, Todo mundo já toca piano, eu quero tocar outra coisa. E uhum, comecei a assistir nisso, sabe? uhum. Então o começo foi nisso. E nesse mesmo dia, aquela coisa de sessão da tarde, que todo mundo assistia, naquela época tinha sessão da tarde, né? E aí eu ponho um filme assim para ver, e de vez em quando vê aqueles filmes antigaços, né? Os Uhum. filmes mais retrô, assim. E a abertura do filme não era um trompetista tocando? Gente, tem coisa que é Aí eu levada falei, pra ah, gente, peraí. né, aí Aí a não. cena era assim, um trompetista, né, que era o R. James, que é o trompetista hollywoodiano, que era famoso na época, todo galanzão, namorava as artistas, atrizes famosas. Aí essa parte do instrumento, assim, é ele num teatro, e a cortina do teatro fecha, e E fica fica só a só parte essa de parte puxando a campana para fora. Aí ele vai dar aquela nota aguda assim, pá! Aí abre a cortina e a orquestra entra com ele, sabe? Aí eu falei assim, Nossa, que nó! Aí espetáculo. piorou. Aí depois disso eu falei, agora eu quero Agora é o tocar que isso eu de quero, qualquer eu jeito. quero tocar. E E foi difícil para você aprender? Ou você já tinha, porque quando a gente gosta, é diferente, né, a gente é, faz direito, né. Eu acho que você deve ter se empenhado, porque hoje você é reconhecido, né, por é, isso, então foi uma assim, é um instrumento que ele, no começo, ele incomoda muito quem está ao lado, né? Vamos dizer assim, a rotina dele de estudo ele é um instrumento muito sonoro, né? Até você encontrar ali uma afinação, um equilíbrio, a família ela dá um fica ali, "Ô, pô, "Não chega quer disso, chega, tal, já para um vai o pouco dia aí e inteiro", tal." mas isso é normal, né. Mas aí, assim, tirando isso, eu acho que eu tive muita, assim, sabe, muita empatia e facilidade para tocar. Eu acho que em pouco tempo eu consegui
já tocar mesmo música no instrumento, sabe? Vocação também, né? Família toda E de. essa Que tem que coisa. ter o dom também, não tem? Não adianta, eu acho que tem. Não, e outra Por isso que coisa. faz a diferença em certas Claro, pessoas, quando tem claro. o dom, quando tem a vocação, é muito diferente do que uma pessoa que está ali que não gosta, que faz porque só porque o pai quer, ou só, Mas o né? que é mais bacana dessa história? Por exemplo, eu já tinha um histórico que a minha avó me ensinava a teoria musical e o piano, né? Então, quando eu fui tocar instrumento, eu não era um cara que estava do zero. Uhum, Apesar de ter 12, 13 anos, já tinha um conhecimento musical, uhum. né? Isso que eu falo com todo mundo aí, aproveitando sua audiência, os papais, mamães. Gente, pega seu filho, coloque ele em alguma, assim, atividade, sabe, artística, e se for música, a música tem um universo maravilhoso para despertar tantas outras habilidades. Não que ele tenha que ser um músico profissional, mas se ele estudar música, ele vai ter melhor rendimento na matemática, porque a música estimula o Olha cérebro. isso, gente. Música é matemática. Hoje os meninos só querem ficar no computador, no Então, telefone. ainda tem isso, né? E quando você faz a música, quando você toca, você se socializa, você toca com alguém, né? A convivência leva você a aprendizados, experiências, né? S- Então, acho que a música, assim, é uma plataforma infinita. E ela deve ter essa importância na vida dos jovens e das crianças. Tá? Você não acha que hoje eu vejo que tem muita gente, eu falo isso sempre aqui, tem muita gente com problema psicológico, tipo assim, depressão. Você Também. acha que a música ajuda as pessoas A gente nisso tem. nisso, assim, a ela não entrar em depressão, a ela você acha que a música ajuda Olha, essa questão Lud, das pessoas a gente tem deprimidas? já a musicoterapia, né? Tem já, né? Existe. A musicoterapia, ela é aplicada por vários terapeutas já, né? Com recomendação mesmo, médica, de psiquiatra, de psicólogo, porque a música ela tem um tanto de elementos ali. Por exemplo, ela tira um pouco da ansiedade das pessoas, né? Quem é muito ansioso. Quando você pega um instrumento, é um momento íntimo, você vai. O prazer da pessoa tocar em público, né? Tocar, receber aplauso. Isso Levanta eleva a a autoestima. autoestima. É. A pessoa tem dificuldade de falar em público Uhum, ou de relacionamento com as pessoas em lado social, pânico social. Aí ele pega um instrumento e começa a tocar. Aí ele está entre amigos, ele toca com um conjunto, né? Ele uhum. está convivendo com as pessoas, toca numa banda, toca numa orquestra, viaja, começa a quebrar todo esse paradigma e medos. Então, acho que a música, ela assim, é, desde os gregos, né, da civilização grega, que já tem muito tempo isso, né, eles já eram estudiosos e sabiam que a música era uma terapia. Existia escala para a pessoa se curar de doença, para ficar mais calmo, ou até mesmo se você era muito calmo, quisesse ficar mais alerta, tinha Uhum, um tipo de música, de exercício musical para você também uhum. ficar mais atento, né? Entendi. Aguçado. Então, tá aí, eu acho que a música é infinita mesmo, né? Ela pode abrir tantos caminhos assim que a gente menos, né, espera e às vezes acontece. É. Tem que sair, gente. Nossa, gente, eu fico tão eu escuto aqui muita gente falando dos filhos com problema com o telefone, que não consegue tirar. Tem que, né, tem que diversificar. Acho que tem que olhar por esse lado, sabe. Porque se você ficar só no telefone ali, gente, as pessoas vão ficar deprimidas mesmo, porque internet é complicado, porque eu sou influenciadora também. Eu dou dica para as mulheres de 50 mais, como todo mundo sabe, mas a vida, gente, não é aquilo que porque muitas pessoas já falaram para mim: "Ludmila, eu tô em depressão, porque eu vejo a vida da fulana lá, sei lá de quem, a vida dela é perfeita, tipo assim, a minha é horrível, mas aquilo ali não é aquilo, né, É, é fake, então é tudo muito fake, então tem que ser uma música que você está ali, você está envolvido, você está no presente ali, né, você não está vivendo nem do passado e nem do que vai acontecer, você está ali. As pessoas não estão no momento, hoje. é Eu verdade. percebo isso, não sei se você percebe. Percebo. As pessoas nem te escutam. Às vezes você está falando, elas estão pensando em outra coisa, elas estão no telefone. É. Nossa, é uma coisa assim que a gente vai ter que dar uma freada nisso, que senão não sei o que que vai acontecer com a gente. Uma palavra que eu associaria ao aprendizado da música é o comprometimento, né? Porque seja qualquer instrumento, tocar não é fácil. Eu E imagino. precisa ter um exercício, e precisa ter uma disciplina.
Então, é igual uma atividade física também, comprometimento. Então, as pessoas, o que eu acho assim que está acontecendo é porque todo mundo quer viver de uma forma mais, assim, à sua maneira, vamos dizer, Uhum. né? E a internet também é aquela coisa, né? Tudo você acha na internet e tal. É. Mas, Mas não é aquilo também, não, é muito fake, é, eu falo. mas eu digo assim, se a pessoa, poxa, tiver um pouquinho de comprometimento, né? Ah, eu vou me dispor a fazer isso aqui. Até essa coisa da disciplina, a música ajuda, porque ela fala assim, não, tá na hora de eu chegar ali e tocar. Tá na hora de eu ali ensaiar com meus amigos. Uhum, Entendeu? Então, uhum, assim, você começa a ter uma agenda, uhum. né? E na hora que você não percebe, que ele vai te dando um prazer, um Que aí retorno, vira prazer, aí você já né, virou o jogo. virou o jogo, Mas é. se a pessoa não der esse Tem que start, dar tem que né? dedicar. Agora, você, já trabalhou com muitas bandas famosas, né, Uhum, você trabalhou com o Skank também. E também. como que foi como que você chegou ou eles chegaram até você? Como que isso aconteceu? Eles chegaram até a mim. Eu já era um cara assim, né, de certa forma prodígio, porque eu Você já tinha quantos anos? eu tinha 20 para 21, Muito jovem, 21 anos. né. Aí o Chico Amaral, né, o famoso Chico Amaral, saxofonista e grande Uhum, compositor, parceiro do Samuel, em várias músicas de sucesso do Skank, ele ficou sabendo de mim, né, achava que eu tinha um perfil e tal, então assim, o convite partiu dele, sabe, assim. uhum, Aí eu fui apresentado pro pessoal, estava no comecinho da banda, sabe, eu estava começando a ensaiar. uhum. E aí teve aquela, né, rolou aquela alquimia, aquela coisa bacana, assim, da gente se gostar, de ter aquela amizade e tudo. E aí, ensaio, ensaio, as músicas foram, né, as composições aparecendo, o Chiquinho fazendo os arranjos de metais. E aí a gente participou daquele primeiro CD, né, que foi o que levou o Skank a Ao fazer o contrato sucesso, com a Sony Music, Sony. né. E você ficou quantos anos com eles? Eu fiquei lá 9 anos e meio, mais ou menos, Uhum, sabe. uhum. E aí foi muito show, né, muita É muita viagem. correria, né, E imagino. e aí depois eu cheguei num ponto que eu sou um cara inquieto também, então assim, eu vi que ele já tinha cumprido uma fase, assim, sabe, queria ser um cara mesmo empreendedor e tal. Então assim, Uhum. é legal continuar com uma banda, assim, de sucesso, ter uma agenda? É, mas assim, é um trabalho e você vai ficar ali como se fosse, né, assim, Entendi. E estivesse você trabalhando. trabalhou com outros ou foi só com o Skank? Não, Outros aí famosos, assim, né? não, aí por fora eu sempre gravei com muita gente, né, porque o trabalho de gravar ele não precisa de você estar Ps ligado à a execução, execução. tal. Você vai lá Uhum. e grava uma faixa no disco de artista A, B ou C e tal. E hoje em dia isso é muito mais fácil, né, porque antes quando eu, por exemplo, gravei com o Lulu, fui lá para o Rio de Janeiro para gravar lá. Hoje em dia você grava aqui e manda o arquivo Olha para o Rio de que Janeiro, né. bacana, gente, olha que Então hoje em dia bacana. tem pessoas que gravam para o mundo inteiro do seu próprio Hum. estúdio, né, e manda aquela track lá para o cara mixar junto com o projeto de áudio e tá tudo certo, né. Uhum. Então isso também é uma maravilha hoje, né, com a É, tecnologia. tecnologia. E antes tinha essas limitações, mas aí eu participei de alguns shows com o Benjor, que foi a convite até na época do Skank mesmo, aí ele quis me roubar lá do Skank, eu falei: "Não, eu vou Não continuar dá, com os né, meninos que quero aqui tem furar o muito olho dele. futuro. Não, fica aqui, vamos fazer uma turnê Furando comigo". o olho. Aí eu falei: "Não, vou largar os meninos não, vou ficar lá e tá muito legal, a gente tem muito futuro ainda". É. E depois vários outros, né, mas o meu primeiro mesmo, esse trabalho profissional foi o Paulinho Pedra Azul. Olha só, adoro Paulinho Tinha Pedra Azul. 19 anos quando eu toquei com ele. Ai, que bacana, gente. Aí É fiz um uma turnê. talento, né, esse Ah, ele é Paulinho. um gentleman também, né. Nossa, eu não conheço ele pessoalmente não, É. mas eu escuto as músicas, né, e Um tal. grande escritor também, poeta É mesmo, e né? artista plástico. Nossa, Ele é um gente, artista completo. que bacana. Tá com um projeto lindo agora, né, de excursionar as escolas e tudo aí. É, É. eu vou trazer ele aqui É. também. Agora tem alguma, eh,
Você lembra de alguma história surreal que aconteceu, assim, nesse meio todo artista? Porque meu Lude é sem filtro, eu quero saber de uma história surreal. Histórias surreais. Eu quero saber uma pelo menos, você vai ter que lembrar, bem surreal, de algum show, de alguém, uma coisa assim, para você contar. Ah, teve umas coisas curiosas, assim, engraçadas, né, de É. estrada e tal. Deixa eu lembrar uma aqui. A gente estava num parque de exposição gigantesco, 30, 40 mil pessoas, aquela multidão lá. E a gente, um camarim meio afastado do palco, assim. E quem soltava uma base lá, que era o início do show, era um road nosso, né? Da banda que fazia isso. E aí a gente logo entrava no palco, mas sempre tinha um anúncio. Uhum. Alguém chegava, agora com vocês, Skank! É. E tal, né? E aí, nesse dia, tinha um cara lá que tava fazendo uns sorteios, umas coisas antes do show. E esse road, ele tava ficando com um problema de audição. E aí, de repente, o cara falou assim: é porque esse carro é maravilhoso, carro muito forte, parece um tanque. Ele foi, pá! Ligou o show e a gente lá do outro lado no camarim Jesus! começou o show e ficava aquele loop assim que a gente tinha que sim, ser muito rápido, sabe? Claro. Ninguém estava preparado, tinha gente que estava de cueca ainda, o Nossa outro senhora! estava não sei o quê. Ai, Aí gente, saiu todo mundo apavorado, correndo, correndo. apavorado. Nossa E não tinha senhora. jeito de voltar atrás, ele soltou o negócio do show. Hum. E deixa eu ver outra aqui. A gente também tocou muito, né, interior do Brasil todo e tal. E aí a gente, às vezes, era convidado. Acabou o show, vai ali na danceteria tal, que a gente arruma um camarote lá para vocês e Você tal, não sei o quê. conhece bem isso. Aí nesse dia a galera não foi, assim, não foi ninguém, assim, não foi o Samuel, não foram os meninos, assim. Aí foram nós, dos metais, lá para o negócio, como convidado pessoal. Aí beleza, o cara tá lá, uísque, não sei o quê, champanhe, aquela farra, e pista de dança e tudo mais. Aí, de repente, o cara era meio mafioso, assim, sabe? Que esse cara meio mafioso. Mafiosão, mandava na cidade. Falou assim: agora esses caras vão ter que tocar aqui, dar uma canja, fazer alguma coisa aqui. E Aí eu aí? falei assim: pô, mas os caras não estão aí, né? É só eu, como é Nem que eu vou o fazer? Samuel que canta e É. tal. Você se vira aí, cara, faz alguma coisa aí. Aí eu falei pros caras: e agora, bicho? O que nós vamos fazer? Nem instrumento a gente trouxe pra tocar. Não teve instrumento, né? Aí aquela onda assim, né? Aí eu falei, já sei, cara. A música estava estourada, era Garota Nacional, sabe? Aham, aham, sei. Berirau, rau, rau. Não. Então o refrão já berirau, rau, rau, berirau, rau, rau. Então não tem É, problema, fácil isso é demais de cantar, facinho, é. né? Aí só que eu falei assim, cara, aí os caras colocaram lá, tinha uma banda que tava tocando, falei, não, agora vai vir uns caras aqui do Skank aqui e tal. Aí subiu nós três lá. Aí o cara me deu o microfone assim, eu falei, pá. Aí eu falei com o DJ, põe aí, Garota Nacional. Aí eu fiquei meio cantando em cima da Em música, cima da e onde eu não sabia a letra, hã. é o que eu dou de conselho para todo artista que às Artista. vezes Esquece a letra. esquece. É só se apontar e falar assim, é com vocês, galera! Fiz isso umas 10 vezes na música. Aí pronto, aí eles É, já conheciam bem, né. conheci, aí aquilo, É. como se diz assim, valeu, né? Deu uma Valeu. carimbadinha ali É, na coisa pro deu cara. tudo certo. Agora, assim, e aí depois de um tempo você montou sua própria banda. Montei minha E como banda. que foi que você decidiu, o que tipo, passou na sua cabeça que você falou: "Não, eu vou agora criar a Não, minha foram banda"? 2 coisas, assim, artisticamente, os metais no trabalho do Skank no começo eram uma raiz. Uhum, Então quase toda a música tinha um carimbo ali do som dos metais, uhum, né. Você pega, Partida de Futebol, Garota Nacional, Jack Tequila, né. Então os primeiros CD do Skank tinha o metal era muito forte, muito presente. Quando eles lançam, a música Resposta, que é aquela balada bonita, né, tal, ali já foi um marco que eu vi assim, ó, artisticamente a banda tá tomando um outro rumo, uhum. né, tá fazendo uma escolha de beber na fonte do rock londrino, Beatles, né, o Clube da Esquina, é outra sonoridade, né, que eu acho que foi muito legal, porque eles foram, né, superando e chegando em outras gerações e tudo. Uhum, Mas artisticamente para mim, que era o cara que tocava o metal, uhum. eu pensei, poxa, eu preciso ter um trabalho artístico que
Que vai que o metal aparecer, né, realmente também. é Agora aquilo já é. e tal. E ali eu falei assim, ó, daí pra frente vai tomar um outro rumo, a gente vai ser o cara de show? Vai, beleza, mas não vai ser o cara de, né, de gravar, de ter tanto vínculo com o trabalho artístico, Uhum, né? E eu já estava meio inquieto mesmo para fazer um projeto meu. Aí eu fui montar uma banda com o nome de Viu Metal, que é uma banda muito conhecida, né? Nos anos 2000 até 2015 a gente tocou muito, teve uma agenda muito intensa. A gente está um pouco parado, porque depois da pandemia a gente uhum, perdeu um pouco do rumo com as coisas, mas vamos retomar. uhum, Mas assim, como a banda é muito profissional, a gente tem que ter um uhum. projeto para, sabe, ter um retorno à altura da banda. Claro. E então assim, aí desse momento eu montei o Viu Metal, né? Uhum, Que o Viu Metal um jeito que é um nome que se dá ao ouro, né? uhum, Viu Metal, quando você faz tudo pelo ouro, né? uhum, Tudo pelo poder. Então, o ouro é o Viu Metal. E uhum. o Viu Metal era a forma sagaz, né? Forma assim cheia de swing, de propriedade de tocar os metais, Uhum, no nosso caso, né? uhum. Aí no começo a gente teve muita dificuldade, porque falava Viu Metal, tu não achava que era banda de heavy metal. Heavy metal, pelo amor, nada a ver, né? E no começo ali dos anos 2000, que não tinha tanta rede social assim, Uhum, uma vez a MTV chamou a gente. Isso é muito engraçado também. uhum. Aí, vem cá, Viu Metal, nós vamos fazer um programa especial com vocês aqui. Eu falei, pô, MTV chamando a É gente. bom demais. Bom pra caramba, vambora, né, galera? Aí, o que que eles achavam? Que aqui tinha um Sepultura, que era uma banda de Eu rock conheço. pesado. Uhum. Falou, pô, se Sepultura é Metal. violento, imagina esse Viu Metal aí, né? Nó. Aí chega a gente lá com o cabelinho todo cortadinho, bicho. Calça colorida, cheio Eles de não entenderam dancinha. nada, não A entenderam gente tinha umas nada. músicas que faziam umas coreografias. Cara, quando a gente chegou no auditório, só tinha aqueles barbudo com Hum, correntão, os cara, todo roupa metaleiro preta. mesmo. Os caras olhavam pra gente assim. Mas assim, como a banda era muito profissional, né? Não rolou vaia, não, mas que os caras ficaram sem entender Ficar nada. decepcionados, com certeza. Agora, você é muito criativo, né. Como que você aí você já passou por uma coisa e nasceu também o produtor. Como que nasceu esse produtor aí? Mas eu acho que o produtor nasce eh, desde a hora que você vai fazendo todo tipo de trabalho na música, né? Por exemplo, antes de fazer o Skank, eu já tinha feito Paulo em Pedra Azul, né? E eu já tinha gravado com muitas outras pessoas também, de artistas mineiros, e fazia muito casamento. Eu era o rei do casamento, assim. Nossa senhora, nem sei quantos casamentos que eu fiz na minha vida, mais de 1000. Que isso? E, e aí, assim, tudo que você faz, quando você tem essa coisa de ser observador, aí você vai tendo essa noção de produtor, né? Porque tem um músico que ele quer o obediente. Aqui, vem cá, toca isso aqui que você toca, tal. É um músico de É. orquestra, Uhum, né? Você uhum, tá ali, você tem um maestro, e você senta, ensaia, faz aqui, acabou, acabou. uhum, Você pode até pensar em música, mas você vai estudar aquilo que você vai tocar no outro dia. uhum. Esse é o músico essencial. O produtor, ele tá tocando e tá. Enquanto ele toca, ele já tá assim, bicho. Viajando. Tá viajando, É, sabe? é. Tá olhando o cenário, o Tudo lugar, fica, o né. tempo todo. Agora, tem um projeto que eu li alguma coisa sobre, que é Música na Árvore Sua. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse É, tema, esse projeto ele é esse lindo, ele projeto. não é meu, ele começou em Brasília, ele tem mais de 10 anos. Ele parte de um coletivo de artistas de Brasília que se reuniam embaixo de uma árvore no parque, Olha. e ali eles vão tocando, sabe? Tocando as músicas próprias, se reunindo e tal. Isso foi crescendo a tal modo que isso teve um reconhecimento, né, de governo, do Distrito Federal, depois eles foram até a Suíça para fazer show, para mostrar essa coisa de como que é fazer uma música com esse pensamento de meio ambiente, da importância de integrar arte com meio ambiente. E o projeto cai no meu colo através do Robson, que Uhum. era uma das pessoas que, né, participava desse projeto. E quando ele traz para cá, ele falou assim: Ô João, eu tinha vontade de ter um selo mais instrumental, de música instrumental. Aí virou música na arte instrumental. Uhum. Então aí eu pego esse projeto que já existia
e fala assim, então eu vou cuidar, vou ser diretor artístico desse projeto. Aí eu virei um grande articulador, emprestei meu nome, eu fui em pessoas, fui em patrocinadores e tal. E hoje o projeto já está na 3ª edição dele, né? E eu fico muito feliz, a gente está com um evento agora dia 30, né? Me conta desse evento. De- Dia 30 é o dia do Então, dia 30 é um dia tombado pela Unesco como o Dia Mundial do Jazz. uhum, E aí a gente fez contato com a Unesco, uhum. nós mandamos nosso projeto para lá, eles adoraram. Eles estão divulgando o nosso evento aqui no Olha só, Brasil. gente, dia 30. E onde que vai ser? Vai ser ao lado do Colégio Arnaldo, naquela pracinha charmosa, toda arborizada, Olha, gente, que né? delícia. Olha que programa bacana. Dia É. 30 de abril, nessa Essa praça chama pracinha. Arnaldo Jansen. E que horas que é? Começa às 10 horas. Eu Da- abro lá com uma oficina falando de jazz e da vida do Louis Armstrong, que é um dos Gente, grandes olha para quem gosta de ídolos. jazz, que bacana isso. E depois vem uma sequência, aí vem uma street band que chama Charanga Pop, que eu toco com ela. Aí tem o tecladista do Beto Guedes, que é o Will Mota, com o trio dele. Depois tem o Celso Moreira, que é um ícone nosso aqui, irmão de Juarez Moreira, que é um dos maiores expoentes, né, violonistas e guitarristas de Minas. Tem o Gustavo Figueiredo, que é um tecladista muito premiado também. E a DJ Fernanda Liz. Então, assim, eu procurei fazer uma programação Bem plural, ampla, é. né? Então, você tem o DJ no final, mas você tem Tem o o cara do standard, mas você tem uma street band, Você sabe? consegue todo mundo. Tem um rock que vai flertar aí com o Clube da Esquina, porque o cara toca com Beto Guedes, deve ter coisa brasileira, mineira, né? Nossa, Que é a gente, que influência do jazz bacana. também, né? Na bossa nova, na MPB a gente tem, né? Uhum. Agora, eu quero saber uma outra coisa. Na pandemia, eu fiquei sabendo que tinha uma pessoa que saía que ficava tocando um trompete. Todo mundo dentro, gente, de casa. Aquele pavor de sair de casa. Foi E mesmo. teve uma pessoa que começou a tocar trompete na janela, que estava assim apavorado, devia estar apavorado de ficar em casa, né. Ah, não E aguentei ficar nem 5 começou dias. agora me conta como que foi isso e o que que isso resultou, em que isso resultou? Olha, o resultado maior que eu acho, para mim, foi ter sido suporte em quase 240 apresentações que eu fiz, ao lado do meu filho. Mas você E fez na rua? eu fiz dentro de condomínios, quando passou a ser permitido. E antes de ser permitido, eu tocava na rua. Então era assim, eu tinha gravado um álbum que chamava No Stress. No Então eram stress. trilhas de músicas instrumentais que eu gravei, assim, coisa de relaxamento, né? Uma música pro cara ficar mais relax e tal. Uhum. E aí eu falei assim, pô, fiz esse negócio, né, assim, despretensiosamente e tinha esse trabalho. E eu tinha 1000 capas, mas eu tinha mandado fazer só 200 mídias, que eu falei, isso não vai vender muito. E vou fazer na medida que tem demanda. Uhum. E aí, como estava na pandemia e eu comecei a tocar da minha janela, aí tinha 5 prédios na minha frente. Aí os prédios me mandavam mensagem, alguns tinham meu telefone, outros me mandavam pela rede social. Como é que eu posso te ajudar? Você é músico, sabe? Assim, você toca aqui pra gente, você emociona a gente, e isso faz um bem danado pra gente e Nossa. tal. Eu falo, olha, gente, eu não sei, porque normalmente eu sou um cara de cobrar cachê, de ter sabe, uma regra, mas nós não estamos no meio da regra. Nós estamos numa crise, Tem, né. tem um tanto de gente também que tá do outro lado lá que tá sem emprego, que tá sem atividade. Então, o que que eu vou fazer? Aí eu falava assim, olha, contribua como você puder ou compre meu CD, Uhum. quem puder. E aí, cara, assim, em uma semana eu vendi 200. Nossa! É. Aí eu falei assim, mas... Aí o pessoal adorava e aquele propaganda, e um ia mostrando. Mas aí um dia um amigo meu falou assim, ó, eu quero que você toque aqui dentro do meu condomínio, sabe? Até vou falar o nome dele, que é o Herbert Salles, que é um grande produtor também. Eu falei, cara, mas você vai conseguir isso com o seu síndico? Ele falou assim, cara, você fica lá da área da piscina, vai ficar todo mundo da sacada, das janelas, não Mas a tem gente quer um pouco de problema. alegria, né, porque tá É, todo mundo em depressão dentro de casa. só que eram 4 blocos, assim, grandes e muita gente. E aí que tem um compartilhamento absurdo, sabe? Assim, que eu saía dali, tinha 100 pessoas falando de mim.
e Nó, isso é publicando, muito grande. e Isso é um mandando engajamento imagem e tal. muito. Aí, quando eu saí dali com meu filho, que eu estava indo para casa, às vezes não ia para casa, porque já tinha uma mensagem assim: "Pô, vem aqui no meu prédio, Uhum. toca para minha avó, toca para minha mãe, toca para o aniversário de casamento dos meus pais". E era no mesmo dia, sabe? Então ia emendando uma coisa na Ia outra. emendando uma coisa na outra. Às vezes eu saía de casa às 8 horas da manhã, eu voltava 10 da noite, porque eu também Nó. não me furtava a fazer, também quando não tinha dinheiro, sabe? Isso que era o bonito, porque passava um motoboy: "Pô, minha mãe tá fazendo aniversário". "Onde sua mãe mora?". "Ah, mora lá perto de Santa Luzia, Venda Nova". Você ia. Aí ele falou assim: "Mas como é que eu vou fazer? O que que eu te pago?". Eu falei assim: "Cara, eu fiz 4 shows hoje. Eu tô indo pra casa satisfeito. Onde que é o negócio da sua mãe que eu vou lá com meu filho fazer pra sua mãe?". Olha, gente, que Entendeu? bacana. É isso que as pessoas têm Só que. que eu ia lá e postava, falava: "Pessoal, hoje eu tô aqui nessa comunidade, tocando para Olha, essa pessoa, porque vocês que me contratam e me dão a dignidade de continuar como músico, vocês estão proporcionando isso para ela". olha, gente. Ai, gente, isso pra E mim é aí eu tudo. parei em frente de asilo, eu parei em frente de hospital, eu parava em tudo quanto era lugar, lar carente, e sempre tinha que fazer um Mas você tem, eu falo isso sempre aqui também, outra coisa que eu sempre falo, que a gente tem que fazer alguma coisa para o outro, ah, gente, tenha porque você dúvida, não pode olhar só para o seu umbigo não, não tenha sabe, dúvida. né, porque senão, não pode, gente, a gente tem que estar aqui para alguma coisa também, né. É. Então se a gente não evoluir, é complicado. E eu tive que assim, isso me emocionou muito várias vezes, Eu né, imagino. porque, poxa, tinha gente doente, sabe, tinha gente em tratamento, e a É. a gente não sabe, assim, quem não sai muito de casa, mas eu, como eu saí muito, eu peguei muito essa coisa, assim, de, sabe, eu vi tudo isso, assim, numa Uhum, velocidade, porque eu me dispus a fazer, né, uhum. mas eu fazia com toda segurança, a gente mantinha distância, tinha toda uma regra, tanto é que em nenhuma dessas coisas eu peguei covid, fui pegar depois, nada a ver Eu com, nunca peguei, graças a sabe. Deus também, é. Mas assim, nossa, teve gente que, por exemplo, ficou 30 dias em coma, e eu que fui o cara que com a música foi receber o retorno dele para casa. Nossa, que lindo, gente. Ah, olha a Então, música, gente, e é isso olha e isso. isso meu filho com, E seu eh, filho toca o quê? ele toca guitarra e violão, Ah, e ele me acompanhava aham. nesses lugares todos. E ele vivendo isso tudo comigo, né. Então assim, poxa, aí História que você tem. quando passou aquilo ele falou assim: "Pai, eu tô com uma proposta de emprego que é a continuidade do meu estágio, mas eu preciso falar com você. Me dá mais um ano, porque eu quero ver se eu quero ser músico também", E aí? entendeu. Aí eu falei: "Não, essa decisão é sua, eu tô do seu lado aí para o que você quiser e tudo, eu sei que o momento faria diferença para você, até para a família, mas vai no seu filho aí". E hoje você vê o que que é o mérito, sei lá, se é a natureza, tem Deus, tem tudo aí no meio disso tudo. Ele fez uma peneira com 178 jovens, e ele foi o selecionado para trabalhar no maior site de música do Brasil. Nossa, E que sabe qual que foi o sucesso. diferencial? Hã. Além do curso de publicidade que ele fazia e tinha a capacidade, ele era músico. Olha só, gente, nada é por acaso também, né. Nossa, que maravilha. Agora, me conta um pouquinho dessas histórias de casamento, que eu quero saber também, que você fazia muito casamento. Conta uma história engraçada aí pra gente aí. Ah! História de casamento, você fez 200 e tantos, uai, eu quero Não, saber uma fiz história. 1000 e tantos. Nó. Ah, casamento tem muita coisa, né, mas deixa eu selecionar uns aqui. Bom, tem uma mais famosa, que foi a história que ficou muitos anos rodando, né, que é a história do casamento na igreja de Lourdes. Estava lá acompanhando um coral nessa data, que na época que eu tocava casamento só tinha 2, 3 corais em Belo Horizonte. Esse negócio desse tanto de grupo de casamento aí, na época não era não, era o coral Frampax, que era ali da igreja da Alfredo Balena ali, né, que fica ali perto do Instituto da Educação, e tinha o coral Handel, né, então só tinha 2. E aí esses casamentos, assim, ficavam divididos entre esses corais, que tinham vários grupos, Uhum. né. Então o pessoal sempre do Palácio das Artes, do Coral Madrigal, do Conservatório, né, todo mundo ficava realmente trabalhando no mercado de casamento.
Então, como eu era um substituto jovem de 2 grandes trompetistas, que eles me elegiam seus substitutos, eles tinham uma agenda enorme e falavam, ó, eu não posso fazer, você vai fazer esse. Eu não posso fazer, você vai fazer aquele ali. Aham. E aí, eu fui ganhando maior mercado por causa disso, que era melhor ser substituto de 2 do que ser um cara que tocava por fora, né, Claro. na época. Uhum. Então, esse casamento foi o seguinte, ele tá lá, já estava caminhando para a bênção lá do casamento e tudo, e aí o padre, aquele momento que fala assim, que falava, nem sei se fala isso hoje, Tem muitos casamentos, alguém que... se tiver alguém que se quiser manifestar, né, contra essa união, não sei o que e tal. Aí o próprio noivo pegou o microfone do padre e falou assim, eu tenho. Aí, A pô, igreja toda não, parou. aí todo mundo falou assim, não, Matrix, né, aqui ó, vai ter em câmera lenta. Matrix! Aí, o Ah, que esse cara vai falar? Eu ontem segui a minha noiva, para! Isso é de de verdade? verdade. E ela me traiu, ela entrou no motel com aquele cara ali, ó, que é meu, que se fala que é meu padrinho. Você tá brincando? Aí começa, não sei o quê, Um é mãe da desmaia noiva, daqui, outro e não sei o desmaia quê. dali. E a gente lá de cima do coro da igreja vendo tudo, né? E aí, e o cara ainda teve um final, assim, que eu nem sei se precisava, né? Que ele falou assim, mas é o seguinte, o casamento tá acabando aqui, mas a festa tá paga. Ele Então, não casou? Ai, que não, mulher! a festa tá Que paga. Só que é vergonha! o seguinte, os meus convidados podem ir, tá? Mas convidado dela não vai, não. Você tá brincando? Aí pronto. Aí foi uma coisa que eu, assim, ficou Jesus! todo A mundo gente acha que fofocando não... isso Ah, anos. isso tem muitos anos? Muitos. Você vê há muito tempo atrás. Olha pra você ver, gente. Não, isso tem 30 Que anos. é isso? Tá vendo, gente? A traição é antiga. Não, 30 Não é de anos. agora, não. Agora eu acho que tá mais... Mas hoje é muito mais fácil, né? Porque tem câmera em tudo quanto é lado, todo mundo tem celular e Nossa tal, não sei o quê. Naquela senhora. época era mais difícil descobrir, mas o cara teve disposição, né? Seguiu, fez Nossa trabalho senhora. de detetive. Nossa. Agora, outra de casamento também que eu não entendi até hoje, né? E isso foi, no caso, eu era mesmo contratado já nessa época. Um pai de uma noiva me contratou para um casamento na igreja da Boa Viagem. E cheguei lá para tocar o casamento mais cedo. Eu subi, fui lá pro coro me preparar. E minto, era Lourdes também. Agora eu lembrei. É na mesma igreja que aconteceu isso. Aí é muito difícil a gente olhar para fora da igreja do coro, porque lá tem um vitral, assim, mas não dá para ver direito, né? Uhum. E a gente fica querendo ver o que está acontecendo, porque será que chegou? A noiva chegou? O que está acontecendo, né? Aí esse noivo eu tinha passado por ele estava lá mais cedo. Brinquei com ele, ó, tá bonitão, hein? Tá arrumado, tal. Daqui a pouco a gente vai tocar, tá, beleza, beleza. E aí o casamento não começava, sabe? Assim, ficou demorando muito, muito. Apesar que sempre tinha um atraso. Aí eu desci. Falei, eu vou descer, vou ver o que tá acontecendo. Desci, fui lá embaixo. Aí eu perguntei pra menina de cerimonial, falei assim, o que tá acontecendo? É a noiva que não chegou? Ela falou, não, a noiva chegou já tem 15 minutos. Ela tá no carro ali. Mas o que acontece é que o noivo sumiu. Não. Eu falei, como assim o noivo sumiu? Eu vi ele aqui, ele estava aqui. Não, ele estava aqui. Mas a gente teve notícia que ele saiu com os amigos para tomar uma cerveja E não ali voltou perto mais. e não voltou. Sequestraram ele, alguma Não, moça. como é que pode um negócio desse? O cara esperar no No dia, dia para não chegar aparecer. e lá A gente arrumar. acha que é só em novela, né? Eu achava que era só em novela. Quer dizer, a gente tá rindo aqui, deve ter sido triste pra caramba pra Nossa menina lá senhora. e tudo, mas são coisas surreais, né? Agora me conta outra coisa. O que a maturidade trouxe para você na questão de... Você faria alguma coisa diferente hoje nessa carreira sua musical? A maturidade te mostrou alguma coisa que você hoje faria diferente? Que você fez na sua vida? Ah, com certeza, né? Às vezes, projetos que eu investi, que eu achava que tinha probabilidade de dar certo e deu certo parcialmente ou não deu certo, isso faz parte, né, da experiência. Ou a coisa acontece por falta de
de experiência, de conhecimento de mercado. Mas, assim, eu acho que, se for pensar no indivíduo, João Viana, né? Um músico, naquele cara, assim, da dedicação dele para a música, eu acho que eu não faria nada diferente. Porque eu acho que tudo que eu faço eu me dou muito. Me dou 100%. Foco, né? Né? Então, assim, se não deu certo, não foi por culpa minha. Né? Porque eu fui ao máximo. Eu fui no meu limite, sabe? Então, assim, não só na minha função, mas às vezes antecipando coisas que são de função de outros de equipe que você vê e fala, olha, não, deixa eu falar com você aqui, cuidado, tal, sabe? Então, assim, eu sou aquele cara que procura, quando eu tô ali vestindo a camisa do time, se precisar, não tiver o goleiro, eu vou lá tentar pegar Eu o também sou pênalti, assim. sabe? Eu também sou assim. Então, assim, nesse ponto eu acho que a experiência me dá uma credencial de falar, João, você é um cara que você é muito honesto e de coisas passadas até hoje você fez tudo no seu limite. Então minha consciência é plena, sabe? Nisso eu sou muito feliz por isso. Agora, pô, claro que a maturidade te dá um conhecimento, uma forma de ver as coisas que Que tudo se em outra época, né, da sua vida mais jovem você tivesse isso, mas não tem jeito, Tem jeito. Tem jeito. Então, assim, a gente tem que viver isso tudo para você poder fazer a pergunta e a gente ter como responder. Lógico. Né? E você tem religião? Você acredita em Deus? Como que é essa espiritualidade sua? Eu acredito muito em Deus, né, como um grande criador da natureza, de ser um nosso protetor, né? Eu acho que isso, o ser humano que tem essa conexão com o lado divino, né? Eu acho que ele é uma pessoa mais tranquila, né? Até de certo ponto mais confiante, porque tem hora que você põe tudo em questionamento, né? E aí você tem coisa que você não consegue perguntar para um amigo seu, né? Você consegue perguntar para um irmão seu, colega de trabalho. Você com você mesmo. Então tem hora que você tem que sentar lá e fazer uma conexão, né? E pedir, né? E você tem fé em Deus? Eu tenho muita fé em Deus. E esse acontecimento até disso tudo que aconteceu aí na pandemia, eu me vejo como uma ferramenta, sabe? Assim, claro, você levou muita coisa para muita porque, gente. Assim, muito amor você levou. E porque fé, Deus é amor, fé então é isso aí você. Então, assim, quando tinha lá os caras lá, pô, chamado por uma médica, nefrologista, eu fui várias vezes, assim, em tocar em sessão de hemodiálise para as pessoas, entendeu? Então, assim, eu chegava, quando eu olhava, assim, né, o semblante da pessoa, sabe, ali, aquela coisa de ter que estar ali naquele dia, passar por aquilo, as limitações, e aí eu tocava. Quando entra a música, assim, sabe, já vem um sorriso, já vem uma emoção. É alegria, né? Aí a música. pessoa, eu também canto. Então, eu cantava, tocava violão, conta um pouquinho da história. E aquilo faz um bem para ele lembrar daquilo. A música leva ele para aquele momento, né? De lembrança, aquele momento contemplativo. Música é muito bacana. Você escuta a música, pode ser uma música antiga, que você te remete ao momento, né? Que você estava vivendo. Agora, tem algum conselho que você daria para quem está começando agora, que quer ser músico? Que conselho que você daria? Olha, o conceito que eu daria é o seguinte. Quando eu terminei meu curso, né, em 96, o bacharelado em música pela UFMG, eu já estava excursionando com o Skank, né? E lá é uma escola extremamente de música clássica. Era uma escola tradicional baseada na cultura europeia, a música clássica, música europeia. E ali eu já tinha uma visão assim, que não sei se eu até pensava que eu realmente ia fazer um concurso, talvez ser da orquestra sinfônica, de alguma orquestra, mas como já tinha tocado, né, com o Paulinho, com o fulano, já estava com o Skank, eu já comecei a ver, pô, eu acho que meu lado é mais esse aqui, não é tão clássico. Mas onde que eu quero chegar com essa história? Porque eu estou dentro da universidade, né, dentro
de onde se faz a música ali, na mais alta técnica, para formar o grande músico, e as pessoas, muita gente não entendem, assim, quem quer ser músico não tem uma visão mais fina do que leva uma pessoa a ser um grande músico, sabe? Então, às vezes o cara toca 4, 5 músicas no violão, eu vou ser músico, sabe? Assim, a música, gente, é um negócio muito grande, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, se você for para ela na humildade, né, de você saber que você sempre vai ser menor do que ela, entendeu? Você é um agente, a música é a música. Ninguém vai ser maior do que a música ou do que a arte, né? Então, eu acho que quando a pessoa é muito orgulhosa e ela quer fazer da música uma plataforma para alguma coisa, mas não é a verdade, o conselho que eu dou, não faça isso. Porque você vai patinar, né? Porque o público, muita gente fala assim, porque tem muita gente leiga que não entende de música. Você pode ser o mais leigo possível na música. Se você colocar um cara que faz aquilo com a convicção 100%, perfeito na execução, na tranquilidade, e colocar um outro cara que não faz a mesma coisa, todo mundo sabe o que é verdade, o que não é verdade. Você concorda comigo? Claro, Né? claro, não tem como. Então, por exemplo, tem muita gente que está aí na indústria do entretenimento, porque existe música e existe entretenimento. A música, para mim... Tem essa diferença, é diferente. É diferente, entendeu? Então, assim, o cara é artista, eu não vou tirar ele da condição de artista, de ter uma linguagem moderna, né, de considerar gêneros que ele, né, fala que é música, que às vezes para mim não é uma música plenamente, mas parte é música, parte é entretenimento. Né? Agora, existe consumidor para isso. Existe gente que identifica com isso. Só que a música é uma coisa que, quando é uma música realmente construída dentro dos 3 pilares dela, que é ritmo, harmonia e melodia, e principalmente tiver uma poesia em cima disso para complementar, né, uma letra inteligente, uma mensagem inteligente, ela é eterna. Só que tem músicas que ela dura 6 meses. Dura 3 meses. Verdade. Né? Porque às vezes o ritmo é legal. Mas coisa não vai. Então, acho que o conselho, seja verdadeiro com você e com a música, para você achar seu caminho. Agora nós vamos para o ping-pong, porque a nossa entrevista, infelizmente, já está chegando ao fim. A gente conversava aqui até amanhã, né? Porque é muito interessante esse mundo da música, né? Eu aprendi, tive uma aula aqui com você. Obrigado. Enfim, nós vamos para o ping-pong, você vai responder com uma palavra só, se tiver jeito. João sem filtro. Sincero. Música. Todas. Viver de música no Brasil. Surpreendente. Família. Tudo. Medo. Doença. Pandemia. Superação. Sucesso. Consequência. Futuro. Trabalho. Música na árvore. Essencial. Um aprendizado. Fé. Amor. Infinito. Traição. Decepção. E Deus. Magnitude. Chegando ao fim, mais um podcast Lude Sem Filtro, e que eu tive a presença de uma pessoa maravilhosa que me deu me clareou muita coisa que eu tinha dúvida na questão de música, cultura, né? Foi uma entrevista muito rica para mim, e eu te agradeço muito por isso, por essa aula que você nos deu aqui hoje. Essa aula foi muito bacana, agradeço o espaço e desejo a você muito sucesso e me colocar aí como seu parceiro, tá? Para assuntos aí artísticos, projetos futuros. Que bom, tá vendo, legal? gente? Obrigada. Olha só, com uma pessoa dessa me ajudando, você acha que eu não vou voar? Claro que eu vou.
Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo.